De volta com a doutora Conceição Previero, da Ubra Palmas. A gente está conversando aqui sobre meio ambiente, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. E nós continuamos o nosso papo aqui, como você falou, professora. O Terra Aquário é um ambiente já bem consolidado ali na Ubra. Desde que eu estudei, eu vejo aquele espaço ali como um espaço convidativo, realmente, tanto pelo clima, quanto pelas áreas que ali possuem, que pode demonstrar a construção de um ambiente ecológico. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse espaço. Então, o espaço, nós temos diferentes práticas, né? Uma delas, que até já foi retratada por vocês, que é a questão do desenvolvimento da compostagem. Então, todo o nosso adubo, o qual nós fazemos uso nas nossas práticas agrícolas sustentáveis, as práticas agroecológicas, grande parte desse adubo ele é produzido lá, o qual nós fazemos uso dos resíduos orgânicos, né? Então, todo o resíduo orgânico, a borra de café que é produzida na instituição. Eu já tive época em que eu coletava casca de ovos nas empresas de Palmas que faziam, fazem bolo. Para colocar na compostagem. Eu secava esses ovos, triturava, dado a fonte rica de cálcio para incorporar. Então, existe toda uma fase, dados os recursos que você tem disponível e que nós vamos atrás, né? Então, hoje é muito bacana o quanto você percebe que determinadas práticas são inseridas no seu dia a dia. Eu tenho por prática comer uma banana e a casca eu já sei o destino dela. Algo que nós podemos todos fazer na nossa casa, né? Eu também faço isso. Dado uma composteira caseira e fica sendo parte da sua rotina. Tanto que se você vê alguém jogando um resíduo orgânico fora, que eu digo num lixo né, comum, você já mexe com você. Então, isso é algo que é realizado. A questão, né, isso é parte da educação ambiental, também, né, que nós precisamos ter em casa. E nós recebemos os estudantes, na semana passada mesmo, nós recebemos estudantes da escola, uma escola de Porto Nacional, o qual vivenciaram diferentes práticas, inclusive a forma como nós realizamos a compostagem. Nós também, né, desenvolvemos, resgatamos, socializamos a questão das plantas alimentícias não convencionais, que é algo, né, que tem sido falado no âmbito do país. Vale destacar o Valdeli Knupp, que foi o mentor e o grande... São as punks. As punks, né? E que muitas vezes são matos, né? Tem outra denominação, matos de comer. E que muitas pessoas não sabem, não conhecem esses produtos como alimentícios. Exato. Que tem em casa e pode ser usado na salada. E é o que eu sempre falo, né? Já tem 2 agrotins que nós levamos alguns exemplos de punk que são comuns, né? Nos terrenos baldios, às vezes em cultivos, em hortas, e as pessoas ficam assim, né, espantadas, mas isso se come? Aí nós conversamos, mostramos já que há dados, né, científicos frente à composição físico-química desses matos de comer, e acaba que isso faz parte da nossa biodiversidade e que poderíamos estar fazendo uso com isso, diversificando mais a nossa alimentação, né? Professora, você falando, eu chamo professora porque é eterna professora, né? Mas é professora doutora Conceição Previero. E você falando sobre essas plantas, eu sei que as pessoas de casa estão curiosas, muitos não conhecem sobre essas plantas que podem estar até nos seus próprios quintais e podem ser consumidas nas saladas. E gostaria de saber quais são essas plantas. Essas pessoas que estão em casa, elas podem procurar a Ubra para saber mais sobre essas plantas, como que elas fazem para identificar? Nós temos, né, essas plantas de forma nativa, cultivada e espontânea. E alguns exemplares, até para ter uma identidade maior, porque existe a sazonalidade em que algumas espécies, né, aparecem espontaneamente, nós cultivamos em vasos,
às vezes em canteiros. Agora mesmo, né, essa semana está acontecendo lá no hall da Ubra uma exposição, dentre elas as plantas alimentícias não convencionais, socializando e mostrando a potencialidade. E é como você se expressou. Muitas vezes as pessoas se espantam, né? É muito comum uma planta que nós temos em grandes áreas aqui em Palmas, em terrenos baldios, em praças, que se chama xanana. Talvez as pessoas, né, pelo nome não conhecem, mas é aquela planta que de manhã ela abre uma flor branca, né, e aquela flor é comestível. Né? Então ela é também considerada uma planta alimentícia não convencional. O caruru, que é algo, né, que também tem. Plantas? Não, elas têm propriedades, se você pensar no picão preto, né, que é uma planta espontânea, às vezes tida como problemática em determinados cultivos agrícolas. A folha chamada dela, de plantas daninhas. Plantas daninhas, plantas invasoras. Né? Tanto que hoje, num contexto da agroecologia, nós nem temos essa denominação, porque a partir do momento que você entende que aquela planta pode até ser um indicador, né? Um indicador de como o teu solo está, você trata ela de forma diferenciada. Então, com mais carinho, né? Não é só algo invasor. Isso. É algo que está te dando um indicador. Tem uma finalidade. Tem uma finalidade, até para dizer, olha, o teu solo está precisando de tal nutriente. Né? Mas existe, né, um nicho hoje de quem produz, que tem esse olhar, que tem esse feeling para poder, né, valorizar até uma planta espontânea. Mas nós temos, né, que ter, por exemplo, uma conversa como essa. Ela é extremamente importante. O que nós estamos fazendo aqui é promoção da educação ambiental. Sim. Porque a partir do momento que os meios de comunicação abrem as suas portas para que se fale disso, e as pessoas que estão nos escutando, né, vão poder refletir. Olha, né, eu quero conhecer mais a respeito disso. Então, isso acaba sendo extremamente importante. Sim. Olha aí, muita coisa interessante que foi colocada aqui pela doutora Conceição a respeito das plantas naturais que podem ser consumidas e muitas informações que valem a pena você procurar a Ubra, procurar a universidade, que também tem as unidades que podem ser mostradas, inclusive está acontecendo nesse momento a exposição e em outros momentos sempre acontece, né, professora? Sempre acontece essas exposições e é aberto ao público? É como eu falei, né? Nós temos um espaço lá na Ubra que ele está sempre de portas abertas. Diariamente, semanalmente, nós recebemos pessoas, independente de haver, né, um evento, de haver algo mais técnico. Né? Eu falo que a propulsão de um trabalho desse, muitas vezes ele é lento. Né? Eu falo que o trabalho nosso acaba sendo de formiguinha. Mas hoje, aquilo que nós realizamos, eu mesmo tenho estabelecido contatos com pessoas de diferentes regiões do país, o qual, né, um outro ponto importante que nós trabalhamos lá é a multiplicação, conservação e doação de sementes crioulas, que também faz parte desse contexto educacional de resgate, do desenvolvimento sustentável. E eu sempre recebo solicitações de pessoas de outras regiões e nós mandamos via correio essas sementes para aumentar então, isso. Quem fizer essa solicitação de qualquer lugar, pode enviar, pode receber. É o que eu falo, nós temos um quantitativo, né, porque você tem os ciclos produtivos, não são grandes áreas de produção, agora mesmo teve o Agrotins, nós distribuímos em diferentes espécies, em torno de 5.000 saquinhos de sementes, né, de diferentes variedades, diferentes interesses de cultivo. Então é um trabalho que ele é sempre... Agora nós vamos nos preparar novamente para outros momentos para estar distribuindo. Então acontece de forma contínua também. E se as pessoas souberem a importância de realmente plantar essa semente,
vão plantar e ainda querer mostrar resultado. Claro, né? E eu tenho. É incrível quando eu reencontro pessoas em alguns eventos ou me comunico via as redes sociais de pessoas que me mostram imagens daqueles materiais genéticos que nós enviamos e que estão multiplicando e já doando para outras pessoas. Então esse é o trabalho da promoção. Ele tem que ter essa sinergia, né? É claro que é um trabalho que ele tem que ter um contágio, tem que ser sentido pelas pessoas que assim querem promover, mas ele faz toda a diferença num contexto da educação ambiental, da preservação do nosso planeta. Muito bom. Professora, muito bom recebê-la aqui. As portas estarão sempre abertas para a gente falar mais sobre esse assunto, conversar mais sobre outros assuntos voltados para esse desenvolvimento que a universidade vem trazendo para o crescimento da formação profissional. E se tiver mais uma consideração para os nossos telespectadores, nosso tempo está encerrando. Não, eu falo que nós precisamos tratar, né, o nosso ambiente, que seja essa sala, as nossas casas, os espaços públicos, né, como nós tratamos realmente a nossa casa, né? Então esse é o recado que eu deixo. Às vezes as pessoas me perguntam, né, o que você faz para a promoção do meio ambiente? Eu digo que quando eu falo para um aluno em sala de aula sobre meio ambiente, eu estou promovendo. Então eu penso que ações pequenas no nosso dia a dia podem fazer toda a diferença. E mais, ela pode contagiar outras pessoas e gerar multiplicadores. Então nós temos que ser multiplicadores do bem e voltar, por que não, né, para esse meio ambiente com tanta beleza, com tanta riqueza, o qual muitas vezes nós tratamos, nós usamos somente. Muito obrigada, professora.